Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em questão a isso aí que o senhor está falando, pai Hamilton, é muito bom a gente dizer que tanto, não sei, principalmente eu acho que seria o Terecô do Codó, mas eu não sei se tem, vou perguntar agora, a grande influência que tem a questão dos santos católicos, do sincretismo dentro da religião. É muito importante a gente dizer isso porque é cultural, é tradicional, isso já tem há anos e não se perdeu essa tradição de forma nenhuma. Que antes isso acontecia pela questão da perseguição, mas hoje se mantém vivo a tradição, que eu acho válido, entendeu? Exatamente. Hoje é interligado sim aos santos da Igreja Católica. Nossa casa é. Então, tal que todas as imagens, né, têm seu significado e também nós acarretamos de todas, nós continuamos com nossos ritos, entendeu? Porque, assim, apesar dos santos estarem no nosso terreiro, o que que a gente faz? A gente já continua com nossas missas, com as nossas rezas antigas, do mesmo jeito que tem na Igreja Católica, a mesma devoção, o senhor está entendendo? Nós temos nos nossos terreiros, como a patrona da casa, Santa Bárbara, Senhora Yansan, entendeu? Aí vai Xangô, São João Batista, São Jerônimo, aí vai, entendeu? Então, é uma referência, a gente ainda tem essa referência nas nossas casas, assim, aqui no Maranhão. Só pegando o gancho da fala do pai Hamilton, isso é muito importante deixar claro para quem está nos ouvindo. Isso não é novidade para nenhuma religião de matriz africana. Quando os negros vieram de lá para cá, eles foram meio que obrigados a sincretizar as suas divindades africanas, a socializar para poder cultuar com o santo católico. Isso não estou me desfazendo do católico, não estou me desfazendo de nenhum segmento. Isso, Mas exato. assim, a gente foi meio que obrigado para poder cultuar os seus deuses, os nossos deuses, no âmbito católico. Por exemplo, Santa Bárbara, Iansã, Olhar, Sobor, São Jorge, Ogum e assim por diante. No Maranhão, graças a Deus, nós não temos, no Maranhão e no Brasil, acredito, nenhuma religião de matriz africana presa a isto. Nenhuma religião na clandestinidade. Mas no Maranhão, a gente continuou uma coisa que, como o pai Hamilton falou, nós chamamos de tradição. E já vou citar logo de antemão um exemplo muito grande que nós temos. Né? Então, assim, o dia do Santo Católico, isso algumas casas, os vodunces vão para a missa, é celebrado a celebração da missa, eles vêm para o terreiro, e isso quando o padre não vem no terreiro celebrar. Já vamos chegar lá. E aí o culto se tem isso, o culto começa. Isso é muito importante, que isso é uma coisa que eu não vejo em outros lugares. Por exemplo, eu tenho casa em Cuiabá. Em Cuiabá a gente não se vê isso. Em Cuiabá, quando eu fui pedir uma vez para fazer lá a primeira vez, o primeiro festejo de Divino Espírito Santo, eu fui quase que excomungado. Então, no Maranhão, se mantém essa tradição do sincretismo religioso, é claro, sabendo que o católico é católico, o afrodescendente que cultua a sua divindade é afrodescendente e que cultua a sua divindade. Mas a gente mantém o que nós chamamos de irmandade. A gente mantém essa irmandade que até hoje é muito forte. Um exemplo disso, não querendo pular à frente, mas é o exemplo da festa do Divino Espírito Santo. Por exemplo, são 9 dias, são uma novena. O dia da promessa, que nós chamamos de dia da promessa, né? Ou normalmente, nós vamos chegar na frente à origem do festeiro do Divino Espírito Santo, mas normalmente a corte imperial vai para a igreja, para a missa, porque se a origem da festa do Divino Espírito Santo é uma festa cristã, vai para a missa,
participa da missa, acontece a coroação do império, na volta para o terreiro, e está na porta uma vodúncia ou vodum da casa, ou um filho ou uma filha, esperando aquela corte que foi coroada com uma culha de água e o difumador. Querendo dizer o quê? Pedindo licença para aquele pessoal que foi para a missa adentrar dentro do terreiro. E isso quando o sacerdote religioso católico não vai celebrar a missa no terreiro, porque tem muito no Maranhão. Tem vários casos que o sacerdote vai celebrar a missa. Isso eu estou falando de católico apostólico romano. Vai celebrar a missa dentro do terreiro. Mas com grande respeito. Respeito que cada qual sabe respeitar a sua origem, a sua raiz. E isso é muito importante dizer que no tambor de Mina e no terecô de Codói do Maranhão ainda existe essa irmandade. Ainda existe essa cumplicidade de um irmão respeitar o outro, porque nós um dia precisamos esconder o nosso Ogum, a nossa Iansã, atrás de uma Santa Bárbara, atrás de um São Jorge, como o povo conhece. Não que nós precisamos disso mais hoje, mas a gente leva à frente, a gente leva adiante o que nós chamamos de tradição. Tanto é que se o senhor chegar nas casas de tamborim do Maranhão, você vai olhar muito imagem de santo católico, como o senhor está vendo aqui, como o povo está vendo aqui atrás de mim, a imagem de Oxalá, e tantas outras imagens que tem nesse terreiro e nos demais terreiros do Maranhão e também fora do Maranhão. Então, assim, a gente tem esse respeito. Não cortando a sua fala, eu assim, antigamente, quando eu entendi dentro do tambor de Mina de Terecô, a gente aqui, para iniciar os nossos trabalhos, a nossa mesa astral, ou os nossos tambores, a nossa mesa branca em si, porque como foi questionado uma vez, o nosso primeiro rosário foi de Santa Maria. Eu tive meu primeiro rosário que foi de Oxalá, contas de Santa Maria, porque eu já venho de uma linhagem de cura, né? Então, tal que eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto muito de rezar. E aqui, às vezes eu fico muito triste, porque eu quero muito que continue. Principalmente que eu não estou questionando casa tal e nem casa tal. Eu estou dizendo assim, eu quero muito que continue nessa tradição da gente abrir as nossas mesas com as nossas rezas antigas, com as nossas ladainhas, entendeu? Que a gente cantava antigamente, que eram de suma importância, tinham valor. As ladainhas, elas tinham uma comoção, entendeu? E assim, eu fazia tanta questão, e faço até hoje, de abrir os meus trabalhos pedindo a permissão, entendeu? Em primeiro lugar, desses astrais, dessas forças maiores, que é na reza que a gente chama, abrindo a corrente, entendeu? Então, o que acontece? Hoje em dia, eu não sei como tá indo a frequência dessas questões, mas eu ainda sou muito dessa época, de ainda carregar um andor nas minhas costas como penitência antes do tambor, entendeu? A procissão, assim, tem uma senhora lá, eu tenho outro terreiro no Quilombo Santa Rosa do Barão, lá eu e minha filha que comanda, a Quinha. E o que acontece? Lá tem uma senhora, eu tiro como referência, que eu digo que é um valor tão grande, meus amigos, que se vocês conhecerem, o nome dela é senhora Maria Baixinha. Essa senhora, ela abre a mesa dela sozinha. Ela cumpre a missão dela assim. Ela reza, ela já tá, acho que os seus 80, vai fazer 90 e pouco também. Então ela mora dentro da mata do Quilombo, né? Nosso terreiro é mais para frente, o dela é mais adiante. E aí o que acontece? Todo ano eu vou para lá. Eu passo os 2 dias ajudando ela. Ela abre a mesa dela com a ladainha, entendeu?
e abre a mesa dela para chamar os encantados dela, entendeu? É muito bonito você ver que assim ainda existem pessoas que dão esse maior valor, entendeu? Ao sagrado, principalmente aqui no Maranhão, dessa tradição antiga. No último dia, Pai Adriano, lá a gente dá continuar aquela tradição, que é 13 de maio, Sim, sim, sim. a devoção às almas. As almas são o quê? Que a gente salda preto velho, aí vai, a constância de corrente do berequete. O que que a gente faz? A gente, no segundo dia, a gente pega nosso andor de Nossa Senhora de Fátima e o que vai fazer a penitência nas costas, rezando e cantando até a hora do tambor, entendeu? Então o que que acontece? Essas tradições, elas não podem morrer. Não pode, não tem como. A gente ainda tem que dar esse valor específico. É por isso que eu digo que hoje, pai, Tatá, os médios que estão entrando para as nossas casas, é aquela coisa, o pai de santo ele tem que ter essa sabedoria de sentar, entendeu? Conversar. Quem não sabe rezar, vamos aqui ensinar. Eu sou muito isso. Meu filho sabe um credo, meu filho? Vamos, papai vai ensinar, meu velho. Que é importante. Uma salve a rainha. Vamos ensinar. Uma devoção, entendeu? Vamos ensinar, porque é importante, é raiz das nossas casas, entendeu? Para quem é de mesa branca, quem gosta muito de rezar, quem gosta muito mesmo dessas penitências antigas, de pagar a promessa, porque eu sou devoto, eu, pai Hamilton, sou Aquelas devoto. ladainhas, né? Exatamente. Como o pai falou, as nossas caixeiras do Maranhão, elas estão indo embora, estão se acabando. Eu todos os dias eu questiono isso. Gente, nós sem caixeira, nós não somos nada também. Porque caixeira do divino, ela salva uma divindade. O Senhor sabia que através da caixa aquilo é uma comoção. É uma comoção que aquilo chama. Entendeu? É um instrumento que chama. E elas o quê? Elas salvam tocando, rezam, Não, tocando. tipo, os Entendeu? cantos estão rezados. Exatamente. Chegam nos terreiros da gente com a Santa Croa para abençoar aquele terreiro. Essa Santa Croa é para salvar o patrono da casa, pedindo força para que aquele pai de santo ele continue naquela devoção. Ainda mais quem é devoto do Divino Espírito Santo. Nosso tambor de crioula do Maranhão. Aqui é uma devoção muito grande ao tambor de crioula, que a gente chama tambor de preto. Com todo o respeito que eu digo, que é do nosso linguajar. Entendeu? Tambor das almas, do preto velho, entendeu? É um toque também, é algo, né, pai Adriano, que aqui também é referência pra gente, o tambor de crioula. Geralmente os nossos encantados, entendeu? Da mata, eles pedem muito. Às vezes uma marcha de tambor de crioula, que salva muito, salva aquela casa, salva o médium, entendeu? Salva aquela pessoa que está fazendo a promessa. Então eu digo que são tradições ricas, entendeu? Ricas, ricas, ricas aqui no Maranhão. O senhor está entendendo? Então o que que acontece? Às vezes as pessoas dizem assim, pai Hamilton, as pessoas, o senhor tem alma de velho. Às vezes eu tô nessas promessas, porque não é velho, gente. Gente, é uma coisa que é de mim. Eu gosto de pagar a promessa, eu gosto de ser devoto do santo. Então, tal que eu cheguei numa. Eu gosto muito de uma roda de tambor de crioula. Quando me chamam de tambor de crioula. Ave Maria, eu mandei chamar Maria. Maria. Ave Esse Maria. médico é Ó, muito. então, eu posso entrar numa pauta com vocês? Vamos lá. Depende, se não for difícil. Nada, Ave Assim, Maria. Vamos falar um. Só não cortando a sua conversa, nem de pai Milton, puxando um pouco para o tamborzinho, gostaria de deixar bem claro para as pessoas que eu já observei que tem muitas pessoas que são tamborzinho. E gostaria de deixar uma coisa bem clara sobre algumas divindades nossas, assim, por alto, que você vai perguntar. A partir, tanto a Casa das Minas quanto a Casa de Nagô, elas eram casas matriarcais.
Só quem sentava no trono eram mulheres. Por exemplo, é um vodum que eu não sei se nem todo mundo conhece, e não sei se o Jeje de fora conhece, porque o Jeje do Maranhão, ele se diferencia do Jeje da Bahia e do Jeje dos outros lugares, até pela questão de ter vindo de outras regiões. Né? Por exemplo, o vodum, que é o chefe da Casa das Minas, que é Tois Amadono, Zomadono, como o povo chama. Mas era uma casa matriarcal. E a casa de Nagô era uma casa consagrada a Orixá Xangô. Eu quero que o povo consiga entender, para quando a gente chegar mais na frente, o povo não ter aquela confusão de, mas por que a mesma casa cultua Vodum e cultua Orixá? Porque eu quero que as pessoas entendam. A Casa das Minas cultuava divindades jejes, voduns jejes. Muitas dessas entidades já ancestralizada, trazida consigo pelas fundadoras, né? E a Casa de Nagô, também trazida pelas suas fundadoras. Foram casas que foram fundadas por mulheres. E no trono, quando eu falo de trono, não é aquela beleza, é trono de uma cadeira assim de pau. Só quem sentava eram mulheres. Porque homem naquela época, homem não tinha aquele cuidado, não tinha aquele zelo. Um exemplo disso é as mulheres na nossa vida. A mulher que zela, a mulher que cuida. A minha referência de mulher, e acredito que a referência de mulher para muitos homens é a mãe. Aquele olhar de mãe, aquele ar de mãe. Então, assim, é muito importante, padre, porque realmente antigamente eram só as mulheres, interessante. Realmente antigamente eram só as mulheres, interessante. Por que que só elas têm esse mérito, né? Tem saber de todo aquele conhecimento da ancestralidade ali dentro, né? Que tinha todo um segredo, tinha todo assim. Entendeu? Então as pessoas não entendiam. Tinha pessoas que não entendiam, que até perguntavam, né? um exemplo disso é que antigamente tambor de mina não se dançava homem, não. O papel do homem dentro do tambor de mina era outro. Era tocar o tambor que vocês veem aqui atrás, era tocar o abatá, era bater uma cabaça. Então, o papel matriarcal dentro da Casa das Minas, dentro da Casa de Nagô, o terreiro mais antigo que o Pai Hamilton citou, que é o terreiro da Turquia, era um papel matriarcal. Então, assim, o homem começou a entrar, a participar devido de alguns médios. Um exemplo deles que eu cito, que eu acredito que os meus mais velhos vão conhecer, Manuel Teu Santo. Né? Então, começou a partir daí a necessidade dos homens sentir, porque os homens tinham as suas divindades. E as mães de santo, as iás, as noxês, muito espertas, o que elas faziam? Elas preparavam aquele homem, aquele filho, meu filho, agora tu vai fundar a tua casa, tu vai fazer o teu barracão, vai contrair a tua dinastia. E a partir daí, o tambor de mina foi se espalhando, com grandes nomes, Manuel Teu Santos, um nome que eu não posso deixar de citar aqui nesse momento, que foi um nome muito importante, que o pessoal do Maranhão conhece, que é o famoso José Negreiro, o Zé Negreiro, como o povo conhece, Bita do Barão, e aí foi crescendo. Então, assim, o tambor de mina sempre teve um seio muito matriarcal. Por exemplo, um exemplo que nem todo mundo sabe, o roncol, o nosso quarto de segredo, ele é o útero que gera novos filhos, e esse útero só quem tem é a mãe. Exatamente. Pode falar, Tatá, pode falar, meu velho. Eu não lhe cortando, meu velho, gente, mas eu gostaria de deixar o negócio claro tá essa tão brabo. Eu negócio vou já tá tão engraçado. essas Mas será o que é, Tatá? O que está acontecendo?
Faltou luz aqui em casa. Eu tô pelo. Não sei se a live tá travando. Eu tive que Não tá ligar o boa. meu o roteador do meu telefone para poder passar, porque até a luz aqui em casa faltou para a live não existir. Ai, cruz Misericórdia. credo. Ih! Hum. Gente do céu. Só queimar Negócio. pova, quem sabe queimar, meu ponto é seguro. Não pode falhar, meu ponto. Pelo amor de Deus, vá pra lá. Acho que tem Ó, muita faltou gente mesmo. aí. Eu tô aqui, ó. Ó, eu tô aqui, ó. Com isso aqui que tá ligado o ring light que tá iluminando aqui e o meu telefone que tá roteando a internet pra cá por conta que acabou a luz aqui em casa. Olha, Então, assim, isso é muito importante dizer, porque eu vou ser muito claro com todo mundo que está nos escutando. Né? Falar do tambor de mina, falar do pericu, da mata podoense, sons jamais, bato cabeça, peço bênção e tudo certo. Mas é uma coisa assim, não vou mentir para mim, sabe, muito complicada. Porque até hoje nós somos um povo que a gente continua um pouco arcaico. Me desculpe demais pela palavra, mas eu considero assim. Porque nós somos um povo muito fechado. Principalmente da onde eu vim, eu digo logo, meu filho, tu quer saber como é que faz, como é que é? Vem passar e vem fazer. Porque o meu aprendizado, e acredito que o aprendizado de Pai Hamilton, nós não tivemos aquela época de caderninho, de escrever, ou como o povo chama de Pai Google. Eu acho que o pessoal já observou isso, já notou. Isso foi uma coisa que nos foi repassada da seguinte forma. Pai Cuíca, ele chegava, todo mundo me conhece como Toquinho no Maranhão. Eu era muito pequeno. Quando eu nasci do tamanho de 1 quilo de arroz de 5 quilos. E aí pegou o apelido de Toquinho. Então, quando o pai Cuica me chamava para conversar, Toquinho, vem aqui, senta aqui. É assim, assim, assado. E ele, quem conhece ele sabe, quando chegava o dia dele nos testar, porque ele nos testava, ele simplesmente chegava, se sentava e dizia bem assim, vambora, faz aí, o que eu te ensinei tal dia, tal dia, tal dia. E a gente tinha que fazer. E ai de mim, que ô se eu pai fizer. Adriano, vamos falar um pouquinho dos voduns dentro do tambor de mina, para a gente depois entrar para a encantaria e depois vir falar do Terecu lá no Codó, que eu quero saber muito sobre a família de Légua, sobre todas essas questões. Misericórdia. Vai, Dá pra vamos lá, lá. vai pra lá, vai pra lá. Ó, oh, meu pai Oxalá. Pai Adriano, no controle, entendeu? A gente vai se situando aqui. Pode, senhor, começar e a gente vai interagindo. Vai falar dos voduns primeiro, né? Sim. Primeiro, Assim, é importante dizer que dentro da Casa das Minas, quando Nagotinier veio de lá para cá, eu posso dizer assim, ela já trouxe consigo todas as suas divindades. Tanto é que dentro da Casa das Minas se cultua, né, o que nós chamamos de panteão. As famílias, família de Davice, família de Dambirá, família de Quevioçou, família de Savalu, isso são, e tem outras, mas isso são as famílias que eles trouxeram, que Nagotimi trouxe e continuou cultuando dentro da Casa das Minas, porque dentro da Casa das Minas é cultuado, antigamente era cultuado pelas senhoras, somente os voduns. Tanto é que o chefe da Casa das Minas é Tois Omodano, os Amadono, como o povo quer entender. Né? A partir da casa de Nagô, né, se tem toda a experiência e sabedoria de se cultuar orixá, né, pela língua Nagô, pela língua Yorubá, porque todo mundo sabe que não existe o culto Nagô somente no Maranhão. Existe uma coisa que eu considero e deixo muito claro, que as coisas do Maranhão são especificamente do Maranhão. O culto às divindades, eu falo nesse aspecto.
E a partir da casa de Nagô, começou-se a se cultuar, né? Os orixás, voduns, encantados, os nobres que nós chamamos de gentis, né? Que são aqueles encantados gentis, normalmente são nobres, são encantados de corte, de família de patente, que nós costumamos chamar. Vocês observam que nós estamos falando de duas casas primordiais do tambor de Minas no Maranhão. Não que não existem outras, existem muitas outras. Mas gostaria de focar nessas duas, porque eu gostaria que o povo entendesse. São casas totalmente distintas. A casa de Nagô e a casa Jeje, que é a casa das Minas do Maranhão. Mas, ao mesmo tempo, são casas totalmente que caminham juntas. Digamos que ali no mesmo patamar. Por quê? A casa Jeje cultua Odum. Mas antigamente existia uma época que essas duas casas se conheciam muito bem, mas se respeitam, se respeitavam, que uma ia visitar a outra. Por exemplo, tinha um período, que eu não vou dizer qual, e quem está me ouvindo falar que é do Maranhão sabe qual é, existia um período no mês de janeiro que a Casa das Minas ia visitar com seus voduns a Casa de Nagô com as suas entidades. Querendo estabelecer o quê? Uma irmandade, uma cumplicidade. Aí vocês me perguntam assim, mas pai, qual a diferença dos cultos? Por exemplo, na casa das Minas, o culto, uma diferença que eu deixo muito claro, o culto lá antigamente, quando acontecia, era um culto que acontecia, um exemplo muito, muito grande. Eram os abatais, os tambores. Os tambores não era coberto nas duas extremidades. Era coberto somente em uma extremidade, tocado com certas varetinhas, como eu costumo dizer, de madeira, de pau, né? E os toques eram diferentes dos toques que tinham na casa de Nagô. A casa de Nagô, os tambores já são cobertos nas duas extremidades, né? Tanto o tambor guia, que nós chamamos, nós vamos adentrar mais daqui a pouco, quanto o tambor contra guia, e era tocado nas duas extremidades. Isso é uma diferença que eu acho que todo mundo tem direito de saber, enquanto questiona o porquê deixa de ser. Então, assim, a partir dessas duas casas, deu-se um entendimento com os mais velhos, com os pais de santo e as mães de santo, as noxês e os tóis vodunos, muito sabidos, e foram levando para suas casas. Tanto é que hoje toda casa de tambor de mina do Maranhão, e isso eu deixo bem claro, do Maranhão, nós sempre temos os nossos tambores cobertos, normalmente com couro de bode ou cabra, né? As duas extremidades, como vocês estão vendo aqui atrás. São normalmente tambores deitados na horizontal, em cima de um cavalete, que nós chamamos, né? E coberto nas duas extremidades. A Casa das Minas já não era assim. A partir daí, isso é muito importante dizer, a partir da casa de Nagô, veio-se outras casas, a casa de Manuel Teu Santo, o terreiro da Turquia, né? E aí foi se chegando o quê? O que nós chamamos de encantados. Os encantados, o que é que seriam os encantados? Nada mais seriam do que nós consideramos os donos da terra. Porque a ilha de São Luís foi muito comandada pelos índios que nós chamamos de tupinambás. Ah, pai, mas foi só isso? Não foi só isso. Nós temos influências, muitas influências, tanto é que no Tambor de Mina se dá conhecimento de 22 ou mais famílias da Encantaria. Né? Nós temos o conhecimento dentro do Tambor de Mina de 22 ou mais encantarias. O ou que é que mais. seriam? Ou até mais, pai, né? Porque... É isso que eu tô falando, é 22 ou mais. Porque, assim, o que está historicamente é 22, mas tem casos que tem mais. Um exemplo disso, por exemplo, vou citar por alto, não vou citar
no normal, no todo como as casas conhecem. Família da Turquia, família de bandeira, não poderia deixar de falar da família de Légua, porque é um Légua que chefia a minha casa, família do Juncal, família dos Lençóis, família de Gama, e por aí, são muitas famílias que são famílias de encantado. Quer dizer o quê? Cada uma dessas famílias existe um chefe, mas não quer dizer que esses chefes teriam tido relações com alguma outra pessoa e teria nascido aquele filho. Não. É claro que algumas famílias têm os chefes e têm os filhos que são originais ali, como eu posso dizer, que nasceram de uma relação. Mas nem toda a família são assim. Significa que algumas famílias têm os agregados, que quando se encantaram, passaram a fazer parte daquela família. Quando a gente fala de encantado, e isso vai uma coisa que nem todo mundo entende. E Pai Hamilton sabe muito bem. Encantado é aquele ser que não morreu, não teve aquela morte, como alguns, assim, dos Exus, Cutuacati e tudo mais. Mas não passou por essa questão da morte, mas se encantou misteriosamente, que é um mistério que eu busco saber, vou morrer, não vou saber, e todos os outros sacerdotes que já se foram e os que estão vão morrer, não vamos saber. Foram pessoas que passaram desse plano para o outro, que existiram, não morreram, isso é importante dizer, não morreram, mas se encantaram misteriosamente e voltaram. São mistérios, né, pai? Minha mãe de santo sempre diz, minha mãe, Maria do Santo, Rapidinho. Dona Maria do Santo. Pai, se eu sumir da telinha 2 minutos, o pessoal todo aí não se incomode, porque eu estou indo, que essa live não vai cair. Eu estou indo para casa da minha filha de santo. Eu estou indo para casa da minha filha de santo. Vou me locomover até lá, porque lá tem luz e eu vou parar lá, mas isso aí não cai, que eu sou desses. Mãe Dilma, gente, sua bênção, minha velha, seja bem-vinda. Uma grande referência aí no nosso Terecô, Mãe Dilma. Um cheiro, meu amor, sou muito seu fã, viu? Muito seu fã, minha cheirosa. Então, assim, uma coisa que nós temos dentro disso é uma coisa que as casas que estão nos escutando sabem muito bem do que eu vou falar. Quando eu cheguei, Papai de Santo, eu falo da minha casa, e Pai Hamilton sabe porque nós já conversamos, nós somos muito parecidos nesse quesito. Existe uma coisa chamada segredo e mistério, porque nem tudo que a gente vê a gente pode falar, nem tudo de encantado a gente pode revelar. Então, assim, o que mantém a mina e o que mantém o Terecô é o segredo, porque eu duvido. Isso eu não estou querendo ser polêmico, mas eu duvido. Se qualquer uma pessoa daqui ou de qualquer rede que for, fosse entrar na internet, nos Google da vida, e fosse procurar qualquer rito do tambor de mina, como é que se faz? Como é que se faz no Terecô? Como é que se faz no tambor de mina se ele fosse achar? Sabe por quê? Porque nós mantemos um segredo e nós somos orientados com esse segredo. Que a partir do momento que o segredo acaba, o mistério acaba. E provavelmente o nosso nome também acaba. Porque assim, hoje a religião ela está extensa. A gente sabe que o tambor de mina se estendeu, o Terecô se estendeu. E é como a gente fala, hoje a gente não questiona nação, em questão de dizer assim, não existe isso, não existe aquilo. Não, cada um sabe de si, de sua casa. Né? Aqui no Maranhão em si, eu vejo hoje em dia, eu fico muito feliz de ver o tambor de mina estar em outras cidades, em outros lugares. O Terecô, ele tem se espalhado muito, entendeu? As pessoas têm abraçado muito o Terecô nas outras regiões, porque assim, querendo ou não, a gente sempre tem uma ligação com aquela nação, entendeu? Por isso que eu digo que aprender com os mais velhos nunca é demais, como a questão do que a gente está falando das famílias, das entidades em si que se encantaram, entendeu? Existem todo tipo, cada um sabe de sua nação, sabe que existem vários encantados, entendeu? Eu não posso dizer que
não existe isso nem aquilo. A gente nunca sabe do mistério do tempo, a gente nunca sabe das divindades que se passaram. A gente já tem conhecimento, às vezes, do nosso ori, do que a gente nasceu aprendendo. Mas existem, como eu falei da questão, que muitas pessoas perguntam, existe encantado aleijado, existe encantado cego dentro da mata do Codó, existe isso? Gente, existe, entendeu? E vai variações, seu Lego Abujibuá, entendeu? Que é o grande patrônomo que está aí, além dos filhos, os agregados, é uma nação extensa. A maior família da encantaria que a gente considera. Hoje em dia a gente não pode chegar a dizer assim, é isso? Não. É uma família extensa. A gente sabe a atual referência de quem foi seu Lega, seu Pedro Angaço, aí vai. Entendeu? Porque a gente nasceu aprendendo os tradicionais, como eu digo, né? Que eu amo. Entendeu? Seu Francisco de Légua, Dona Terezinha, Dona Alice, Légua, Dona Alice, Dona Maria Légua, Maria que Légua. É muito. Entendeu? Se a gente for parar, se a gente for parar, não é importante, se a gente for parar para contar cada encantado de cada família, a gente vai entrar num dia, uma noite, um dia de live no ar, e não tem quem acabar. Porque quando tem terecô em Codó, isso eu falo que eu já fui. Meu velho, o tambor trua, entra pela uma noite, um dia, uma noite, e aí vai, porque ele ainda tem cantado para cantar de tanto, assim, deixa bem claro, não é invenção, não existe assim, a Milton de Légua, eu nunca vi, mas existe muitos encantados de Légua, que chegam, batem no peito e dizem o seu nome, a sua nomenclatura, eu sou assim, assim, assado, e o tambor trua. Eu já fui em casa em Codó, isso faz 2008. Era tanto Légua, era tanto encantado que o tambor furou. O tambor furou e continuou no tarô, e no gogô, e nas cabaças, e foram pro fundo do barracão, trocaram o couro do tambor, botaram o tambor para esquentar no fogo e voltaram de novo. E o tambor amanheceu e o dia atuou. Então, às vezes, as pessoas, uma coisinha, as pessoas perguntam muito assim, pai Adriano, por que que vocês começam o tambor tarde, vocês amanhecem um dia, tem todo aquele ritual. Já é uma tradição formada no Tericô da Mata Zumbanda, entendeu? Então, o que que acontece? Dentro da Mata Zumbanda tem seus mistérios. Minha mãe de santo, Maria do Santo, ela já vai entrar para os seus 90 anos, mas ela mesmo pede que ela quer que tambor amanheça. Ela quer que o vodum ele amanheça, porque aquilo é uma missão de muitos anos. Mas tem que salvar o cruzeiro da casa, sim, tem que dar continuidade. As passeatas é uma tradição da encantaria dentro da terra deles. Isso é uma coisa muito importante. Aí tem pessoas, mas Dona Maria do Santo, pode sim, quanto vida ela tiver e ela quiser, entendeu? E Deus, porque Deus é que é o dono do mundo, Ele é que sabe de todas as coisas, nós não sabemos de nada. Ela tiver força e saúde, continue com sua tradição, porque a pessoa que ela é devota do santo, ela nunca diz não, porque o santo ele dá força pra gente fazer, entendeu? Então o que que acontece? Quem é firme realmente, quem tem sua penitência, tenho certeza que não desmorona, entendeu? Não desmorona. Exato, entendeu? Aí as pessoas dizem assim, mas, meu Deus, eu vejo essas senhoras de 70, 80, porque na minha casa de santo tem. Eu não vou tirar referência do quintal alheio. Entendeu? Gostaria de saudar a mãe Dilma, mandou um abraço, minha velha, um abraço muito forte. E assim, a senhora sabe muito bem do que nós estamos falando. Eu não tenho aquela questão de dizer assim, é claro que a antiguidade é porco, mas eu não bato jamais no meu peito, isso vai ficar registrado para dizer eu faço, eu aconteço, isso aqui. Não sou. E acredito que para mim é do mesmo jeito. Nós temos um aprendizado um pouquinho, nós temos a pontinha do iceberg, uma pontinha, que a gente busca levar nas nossas casas. Por exemplo, pegando um trechinho da fala de Pai Hamilton. Tambor aqui em casa, seja no Maranhão, seja em Belém, ou seja em Cuiabá, tambor eu gosto de começar tambor depois da novela das 9, que eu gosto de assistir a novela. Não me critiquem, por favor. Quando dá no último capítulo da novela, já manda os meninos tudo se vestir. Um se veste e tal. A gente começa tambor 9h30, 10 horas.
Quando dá 6 horas da manhã, o tambor tá truando. E vai 6 horas, já teve isso, eu vou falar para vocês, e deixo uma coisa muito clara, isso é coisa de encantado. Tem dias que encantado passa em cima do filho, 2 dias, 3 dias, pai Hamilton sabe muito bem disso. Isso. Tipo assim, o encantado está incorporado no filho, o filho não vai no banheiro, o filho não come, o filho não bebe. O encantado está lá com a cachaçinha dele ou a cervejinha dele, vai dar opção com o cigarro, o cachimbo, e o tambor tá truando. Isso é uma coisa que dificilmente se vê hoje. Não estou dizendo que as outras casas não tenham proporção. Eu já vi muitas casas, porque eu carrego um encantado chamado Tio João, e ele é meio doido. Seu amigo, o pai Hamilton conhece, seu Caboclinho conhece, e sabe muito bem do que eu estou falando. Então, assim, são encantados que, eu costumo dizer assim, que não tem limite. Tipo assim, ele está no corpo, ele está numa matéria. E logo uma coisa eu vou dizer para vocês, quando tem tambor, o seu João diz logo, come direito. Eu janto, quando tem tambor em casa, 9 horas da noite, eu janto 5 horas, 6 horas da tarde. Alimento meu corpo e ele monta. Então, assim, fica de um dia para o outro, isso é muito estranho para o povo de fora, porque o povo não entende. Fica de um dia para o outro, fica o dia todo, e isso sem fazer necessidades fisiológicas, porque o encantado está bebendo, mas a necessidade fisiológica é a da matéria, mas o encantado está lá bonitinho, cheirosinho e curtindo. E às vezes passa 1 dia, 2 dias, 3 dias. Quando o encantado sobe, o máximo, eu falo com propriedade minha, o máximo que eu fico é com uma vontade de mijar. Mijo, daqui a pouco eu vou dirijo meu carro, eu vou fazer meus trabalhos, fazer minhas coisas, tá de boa. Não estou dizendo que as outras casas não têm essa proporção, porque eu estou aqui com o Pai de Santo, que eu considero muito que é Pai Hamilton. Então, assim, isso são coisas que a gente acaba tornando especialidade do Maranhão. Hoje em dia, assim, eu em proporção, a gente vai no costume, né, da tradição. Eu ainda sou aquela pessoa mesmo assim que ainda sou um pouco osso duro, mas eu já me considero meu irmão tão doente. Então, assim, eu digo daqui mais um tempo, não sei se Deus vai me dar força para mim ter uma idade maior, né? Chegar mesmo nos meus 50. Mas a gente já sente no couro o peso de quem dança mina há muito tempo. Sente o peso, sente o peso. Coisinha no Sente não corpo. para você ver. Não sente não para você ver. É aquilo que eu falei para o senhor, é um projeto muito bonito. Eu já falei do seu projeto nas minhas 3 casas aqui para os meninos, da questão do cuidado. Eu não sei se foi um projeto do senhor ou de outra pessoa, mas eu falo do senhor na questão do senhor ter o cuidado de ir nos terreiros e cuidar daquele zelador. Eu falei, gente, eu preciso desse cuidado, porque o senhor sabe a última consulta que eu fiz? Eu nem me lembro. Meu Deus, eu imagino. Porque depender de encantado, a gente sabe, quem nos conhece sabe muito bem o que nós estamos falando. É importante, olha, a gente sabe que a saúde espiritual, você estar bem consigo mesmo, é de suma importância. A gente se cuidar espiritualmente, cumprir as nossas devoções, estar em dias com o nosso povo, com a nossa encantaria. Só que a gente é de carne e osso. A matéria, ela enfraquece, querendo ou não, às vezes. Entendeu? Então, eu fui até num tambor aqui, que eu não estou falando mal da pessoa, eu gosto de situar que eu amo essa pessoa. Ela é muito devota. E uma vez ela chegou a não se alimentar direito nos 3 dias de tambor. Porque não sente fome. A gente, às vezes, pelo menos um pouquinho, a gente tenta alimentar a matéria. Porque na hora, lógico, quando você não está na função, bem entendido, entendeu? Quando não, encantado, suspende aquela coisa toda que você tiver um tempinho, entendeu? Que falta algumas horas da sua obrigação, se alimentar. Porque a gente é de carne e osso, a gente sofre o peso, como a gente fala. Porque a gente sabe como é esse povo, né, do outro lado, o povo do fundo, quando estão. Então, principalmente, senhora, lá na Mata do Codó tem a questão, principalmente na minha casa, delas perderem muito sono. Às vezes eu sou aquela pessoa que eu estou em cima, porque a gente sabe que a gente tem as nossas casas para pagar, entendeu? Mas
Perder sonos todos os dias é complicado. E isso, querendo ou não, isso implica uma saúde nossa, porque assim, é isso que eu estou tentando dizer para o povo, que o senhor me entende muito bem. Isso é uma coisa maranhense. A questão de encantado chegar, por exemplo, eu com 3 dias que estava de bexiga, bexiga é aquele sarampo, o pessoal conhece? Sim. Encantado não pode, tu sabe que comer, não pode beber, não pode comer essas coisas. Encantado chegou e bebeu e tal, mas graças a Deus e a eles depois eu estava curado. Mas assim, tem muito disso, querendo ou não, tem muito disso. É por isso que o tambor de mina e o terecu continua muito assim. O pessoal hoje em dia, graças a Deus, Pai amigo, que eu digo para o senhor com toda a particularidade. A internet é uma coisa que, para quem sabe usar, vem a nosso favor, Isso. sabe, vem para desgraça. Mas assim, para quem sabe usar, é uma coisa que o pessoal está conhecendo, está vendo. Mas se o pessoal fosse, o pessoal de fora, se o pessoal fosse adentrar de verdade na mina do Maranhão, o pessoal se escandalizaria com muita coisas que ele viu, como o caso que o senhor contou na última live. Eu fiquei, foi doido que o senhor falou assim, na live que a mulher estava recém-parida e foi fazer estripulia. Tu já pensou se um ponto arrebenta? Mas não arrebenta por quê? Porque é encantado. Encantado não vai maltratar corpo de filho sem que ele mereça. Isso é uma coisa muito clara. E a gente pede muito, assim, hoje em dia, tem muitas pessoas que querem esse entendimento em questão da saúde, Sim, né? Carnal. É importante, sim. A gente tem as nossas obrigações, mas é como eu falei, a matéria às vezes se torna fraca. Eu mesmo eu danço tambor a noite toda, não, que eu não sinto, graças a Deus, meu pai, até hoje. também não. Mas só que no fundo eu sei que eu já perdi sono, entendeu? Aí vai, são Mas variações. uma hora vai nos cobrar, o corpo cobra. Isso, Por entendeu? exemplo, nós estamos novos, graças a Deus, nós estamos novos a respeito de muitos mais velhos, mas assim, o meu pai de santo, ele faleceu com 60 e pouco, não foi nem com 70 anos, mas porque perdia muita noite de sono. E uma das coisas que falaram foi a questão da noite de sono. Então, tipo assim, eu acho muito bonito, admiro muito o senhor e as outras pessoas que estão nesse projeto de cuidar principalmente das pessoas que são de terreiro. Porque o senhor é de terreiro, o senhor sabe falar com afinco, sabe que passa noite de sono, sabe que passa momentos que não come, momentos que não bebe água. O pessoal que está me ouvindo já imaginou o que é 1 dia, 2 dias, 3 dias bebendo só bebidas diferentes que não é água? Às vezes, a gente vai por essa parte, né? Mas tem uma situação. Agora, quaresma, por exemplo, eu não sei vocês. Não, mas é a nossa férias. A quaresma pra gente é um peso grande. Hum, A gente mesmo tem que rezar. Por quê? A gente sente no corpo a falta, a necessidade das nossas obrigações que a gente faz constante durante o ano. sim, Entendeu? Então, tem pessoas assim, pai, eu tô muito mal. A mediunidade em si, ainda mais a corrente, quando ela tá suspensa, eu digo que ela prejudica um pouco, porque a entidade em si, quando ela tá em terra, ela vai aliviando, né, em si o espiritual, sim. entendeu? Tu tá entendendo? Tem muita gente que chega pra gente assim, eu tô tão ruim, é uma dor de cabeça, é não sei o que, é uma dor no corpo, é uma moleza, entendeu? Justamente por isso que tem as penitências da É quaresma. como, E é o não como, é como Zé William canta, ô doutor não se cura, eu não posso me curar, vou pedir para Santa Bárbara, tomando o povo, me ajuda. Então, assim, a gente precisa ter essa necessidade de cuidar do nosso. Isso não é só o povo do Tambor de Minas. E eu já aproveito o ensejo e deixo bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. Todo o pessoal da religião de matriz africana, a gente sempre foi visto de maus olhos, mas a gente precisa cuidar do nosso corpo. Porque se eu não cuidar do meu corpo, eu não tenho propriedade para cuidar de ninguém. Da pessoa que chega, precisa, a pessoa que está com feitiço no corpo, a pessoa que está, às vezes, precisando de um simples, pai muito sabe o que eu vou falar. Às vezes a pessoa está precisando de um simples caribé. Isso. E a nossa Olha, a gente serve. como eu estava falando sobre a questão, retornando aqui, as nossas tradições antigas, né, pai? Sim.
das nossas raízes em si, das nossas aberturas dos nossos trabalhos. Justamente eu fui fazer uma ação na casa de uma senhora que eu nunca mais tinha, sabe, aqueles médicos astrais, a mesa branca, com os médicos astrais, entendeu? O que que acontece? Antigamente, dentro da nossa nação aqui no Maranhão, existia muito a mesa branca, que ainda existe. Já existe, na minha casa existe. E são poucas as casas que cultuam mesa branca, entendeu? Então, o que que acontece? Hoje, eu fico muito feliz quando eu vou na casa de uma senhora antiga, que eu vejo, entendeu? Essa valorização desses trabalhos antigos, Sim. entendeu? Que era a cura, além da cura de Maracá, a cura com os médicos astrais, aí vai. Aí eu fui na casa dessa senhora, o salãozinho dela maravilhoso, assim, aquela coisa aconchegante. Ela disse, meu filho, eu posso ser humilde, mas o pouco que eu puder lhe oferecer, eu digo, ô minha velha, só de eu estar aqui com a senhora tá beleza, entendeu? Então a mesa branca dela ali, aquela energia, pra gente que tem conhecimento e sabe o que é a mesa branca, é de suma De importância. importância. Entendeu? Não importa se o terreiro é pequeno, se o terreiro é grande, se o Se é não de barro, se é importa. de tijolo. O que importa é a força que ela tem, entendeu? O que está implantado de energias positivas. Porque hoje em dia, a gente. Eu não sei, meu Deus, assim, eu não quero que as pessoas se espelhem na vaidade, entendeu? Porque o simples, ele nunca morre, Nunca morre. entendeu? Você sabe que ali o segredo ele está guardado. Essas pessoas guardam o seu segredo e acaba que nunca perde o valor daquilo ali, porque não anda espalhando, não anda, entendeu? E então a gente fica, eu fico muito feliz. As devoções das senhoras que continuam com suas promessas de santo, que aqui as devoções em si, como eu falei naquela parte anterior, e às vezes tem aquelas senhoras que não dançam mais, que pagam a sua promessa com o seu santo, uma vez por ano. Eu tenho muito irmão de santo que as pessoas dizem assim, mas ele, fulano não dança direto, não. Ele paga uma promessa durante um ano, que foi o compromisso com o quê? Com o dono da casa. Na casa. Entendeu? Tá calor aí, pai? Meu irmão, eu não tô ligando o ventilador, porque tem um aqui, tem outro lado, para não fazer barulho. Porque eu tô aqui me derretendo, essa roupa é quente. Mas Vamos assim, lá, só, o pessoal tá querendo aqui saber, não sei se vocês só, podem responder depois. Pode só responder o que que é respondendo, só Caribe. respondendo rapidinho, a pergunta dos dois irmãos aqui. Eles perguntaram, pai Hamilton, o que é caribé? O caribé, ele é um mingau feito da Sim. farinha de mandioca. Isso. Antigamente era dado para as pessoas que estavam com o corpo fraco, normalmente para parida, ou tinha a questão do angu de parida. Angu de mulher parida. Até Ah, hoje. isso é bom demais. Feito com caldo, algumas vezes feita com caldo da galinha caipira, no molho pá. Até Essas comidas são comidas específicas do Maranhão e que dentro dos terreiros, quem me ouve sabe o que eu estou falando, já curaram muitas pessoas, às vezes de fraqueza no corpo. Eu mesmo, quando o seu João tá aqui, ele sobe, eu pergunto logo, cadê meu angu? É uma coisa que me revitaliza e me dá força. Então, assim, respondendo para os irmãos, o caribé nada mais é do que um mingau feito. É muito simples. Água e farinha. Algumas pessoas acrescentam que quer fazer o angu da farinha seca, né, pai? Isso. E é bom. É bom, é bom. A gente sempre, nas nossas casas de santo, a gente sempre faz, né? É algo que fortalece o médium, né? O angu da mulher parida em si, menino. É E, pai muito. Hamilton, agora nós vamos dar vez um pouquinho o pessoal perguntar, porque se nós for falar, nós vamos amanhecer o dia, acaba meu cigarro, nós não falamos. Olha só, pai, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que o pessoal lançou lá em cima, é se o tambor de mina, ele só tem só no Maranhão. Assim, vou ser bem claro, bem sucinto. O tambor de mina, antigamente, ele é conhecido como uma identidade do Maranhão. Porém, entretanto, todavia, nós tivemos grandes percussores do tambor de mina, Pai Euclides, Pai Jorge Babalaô,
um dos percussores do tambor de mina que saiu da casa de Iemanjá, chama-se Francelino de Chapanã, que eu bato cabeça, peço bênção, porque foi um grande sacerdote, que levou o tambor de mina para São Paulo, estado de São Paulo, a capital de São Paulo, né? Então, foi uma pessoa que levou o tambor de mina, só que não foi só para lá. Um exemplo muito forte que nós temos de tambor de mina fora do Maranhão é o estado do Pará, Belém do Pará e suas adjacências. É um exemplo que nós temos muito forte. Existe tambor de mina no Pará. Nós temos grandes casas, a casa de Pai Brasil, eu não posso deixar de citar a mãe Anadir, que é a atual, com a mãe Simone. Nós temos a casa em Belém do Pará, de mãe Rosângela, de Abê, com seu filho. Então, assim, são grandes casas que saíram, isso é muito, quero deixar muito claro e muito forte. Foi casas que não foi pessoas que deu a doida. Eu sou de Mato Grosso, eu vou fundar uma casa lá em Cuiabá. Não. Foi pessoas que saíram, que têm as suas raízes no Maranhão, com nomes que têm nome, sobrenome e tataranome, como eu costumo dizer, e que, pela questão de localidade, foram fundar suas casas. Só que antes dessas casas, que eu falei agora há pouco, existiram grandes percussores de tambor de mina no Pará, por exemplo, Mandioca. Existe um dos terreiros mais antigos de tambor de mina dentro do Pará, em Belém do Pará, que é o terreiro de mina Dois Irmãos. Eu bato cabeça, peço licença e saldo, inclusive que participou até do enredo da Escola de Samba Grande Rio. Quem assistiu sabe o que eu estou falando. Então, assim, foram casas que tiveram as suas nascentes, tiveram as suas raízes no Maranhão e, por conta de regionalização, voltaram para suas terras e fundaram os seus terreiros nas suas terras. Modificou alguma coisa? Um exemplo, modificou. Um exemplo disso é os atabaques. Em muitas casas de tambor de mina, eu falo atabaque na linguagem para todo mundo escutar. Tambor de mina do Maranhão, nós temos as casas daqui, normalmente tem 2 atabaques, como se vê aqui no fundo, aqui é um guia, um contraguia, um tambor da Isso mata. que eu ia pedir para o senhor mostrar para a gente, pai, pode? Vou mostrar já já. Nós temos um tambor guia, um contraguia e um tambor da mata. Na mina de Belém, também se tem o tambor da mata, o tambor guia e o contraguia. Mas pela questão da regionalização e uma coisa que já tinha lá, a questão da cura de pena e maracá, da questão ameríndia, que nós vamos entrar daqui a pouco nesse ramo, vou deixar por último. Então, os tambores passaram a ser algumas casas mantêm os tambores em pés. Mas essas casas que eu falei anteriormente, que tiveram as raízes do Maranhão, eles sempre têm 1 ou 2 tambores deitados. Querendo dizer o quê? Não vamos esquecer das nossas raízes, né? O tambor de mina, nós sabemos, isso não é novidade para ninguém. Nós temos 3 abatais, que nós chamamos assim, mas no popularzão é 3 tambor. É um guia, um contraguia e o tambor da mata. Isso. Cada um com seu significado. Qual é o significado? Isso eu vou falar porque eu acredito que todo mundo queira saber, todo mundo sabe, não é questão muito de fundamento entrar muito dentro. O tambor guia e o tambor contraguia, cada casa tem seus nomes próprios. E muitas vezes em nomes de santo, e muitas vezes em nome popular. Porque para as pessoas que não entendem, e vou dizer muito claro, a língua que é falada no tambor de Minas Gerais, na do Maranhão, é a língua Euê-Fon. Vindo de lá, e nós vamos voltar lá para o comecinho, vindo com Nagotinhê, aquelas negras e os outros que fundaram os primeiros terreiros. Então, os nossos cânticos são entoados, e muitas vezes são entoados no Euê-Fon, e muitas vezes entoados no Nagô, e muitas vezes existe uma mistura do Fon com o Nagô com o português. E muitas vezes esses cânticos não são até intraduzíveis, mas que os voduns
os encantados e as entidades internas. Então, assim, cada tambor tem o seu significado. Nós temos 3, o normal é 3. Algumas casas mantêm os 2, porque cultuam voduns, orixás, não tocam para mata, porque nós vamos chegar daqui a pouco na questão da mina mata. Geralmente, em essas casas, o tambor guia e o contra-guia representam uma da raiz Nagô e uma da raiz Jeje. Esses 2 tambores só são tocados quando há culto para Vodum e quando há culto para Orixá. O tambor da mata já entra na questão da louvação para os donos da terra, para os encantados, para os caboclos. Falando uma língua que as pessoas mais entendem, já entra na questão do que para nós seria encantado, para o pessoal de fora, seria aí o candomblé de caboclo, para nós é encantado. O tambor da mata ele já soa com essa procedência. Por exemplo, o tambor guia ou contra-guias normalmente são cobertos com couro de cabra ou de bode. O tambor da mata já é coberto com couro de boi. Por quê? Porque dá aquele som mais forte. O tambor da mata ele é coberto somente uma extremidade da boca. O tambor guia e contra-guia é coberto as 2 extremidades, como vocês estão vendo aqui atrás. Ele é deitado, ele é na horizontal, né? São cobertas as 2. Tem toda uma ciência, né? Toda uma ciência, todo um porquê, todo um fundamento. É uma coisa que só existe no Maranhão.